Meus amigos, Paulo Turra não é mais treinador do Santos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal aqui da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar a nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Por favor, deixa o like adiantado, que assim o algoritmo recomenda os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e faça o seu cadastro aqui na Betano, tá? Ontem eu fiz o sorteio de uma camisa do Santos Futebol Clube e como o sorteio teve muita participação, muito engajamento, eu vou continuar fazendo esses sorteios que são possíveis graças à nossa parceira. Então, faça o seu cadastro porque o pré-requisito para você participar dos sorteios de camisa oficial, de ingresso, de free bet, é você ter o seu cadastro na Betano. O link para você se cadastrar na Betano tá aqui na descrição. Então faz o seu cadastro. Beleza? Paulo Turra não é mais técnico do Santos, essa notícia já era esperada, acabou de ser comunicada pelo Santos nas suas redes sociais. Vou inclusive ler para vocês o comunicado do Santos, que é bem breve. O Santos Futebol Clube comunica que Paulo Turra não comanda mais o elenco profissional. O técnico foi informado na manhã deste domingo e também deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. O clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras. Comunicado bem breve do Santos Futebol Clube, ontem mesmo, na entrevista que o Rueda, na breve entrevista que o Rueda deu, acredito que pro De Olho no Peixe, me perdoem se eu estiver equivocado, na saída dele da Vila Belmiro, ele não respondeu que ia manter, ele falou que estava em análise, então uma demonstração bem clara de que não estava satisfeito com o trabalho, e o próprio Turra na sua coletiva, ele meio que já sabe, parecia sentir que estava caindo e resolveu cair atirando, porque ele fala, ó, o clube tá em crise há 900 e tantos dias, que é mais ou menos o período no qual o Rueda assumiu o Santos. Então, mandou já umas indiretas pro Rueda, como quem já sabia que ia cair, e resolveu cair atirando. Também não tiro a razão do Paulo Turra, mas a minha análise vai falar sobre esses dois lados da moeda. Análise que começa falando sobre o pífio desempenho do time do Paulo Turra, que durou apenas 7 jogos, uma vitória, 3 empates, 3 derrotas. Essa é uma vitória, todo mundo sabe. Santos 4, Goiás 3, uma vitória que veio no último lance do jogo, no finalzinho do jogo, com aquele pênalti que a gente encontrou e que o Mendoza converteu. Aliás, pênalti no finalzinho do jogo tem no salvo de fazer uma campanha ainda pior neste Campeonato Brasileiro. Porque a gente tem só 18 pontos, mas se não fosse aquele pênalti contra o Goiás, poderia ter terminado 3-3 ou até 4-3 para o Goiás, porque o Goiás estava vindo para cima, então a gente teria no mínimo 2 pontos a menos, seriam 16, e ontem a gente não teria feito um ponto, né? Porque o Santos não conseguia criar, e aí felizmente o Julio Furque, no melhor estilo Cucabol, depois de uma cobrança de lateral para a área, cabeceou e no rebote o Thiago Heleno resolveu ser o Thiago Heleno, né? Porque apesar de ser um ótimo zagueiro, ele dá as zagueiradas dele. Seria mais um ponto a menos, no caso 15 pontos. Então a gente teria uma campanha ainda mais sofrível, não fossem esses pênaltis de última hora que a gente arrumou nesses jogos. Cara, os nossos jogos, a estreia dele, dá para fazer um jogo a jogo, porque foram poucos jogos. A estreia dele contra o Blumen foi um negócio horroroso, que no caso a gente teve um pênalti de última hora, que o senhor Lucas Lima fez questão de mandar na trave. Terminou 0-0. Depois a gente tomou um sapeco do Cuiabá de 3-0. Do Cuiabá, 3-0 em cima do Santos. A gente ganha esse jogo contra o Goiás, num jogo que a gente faz um ótimo primeiro tempo, principalmente o Marcos Leonardo e o Mendoza se entendendo muito bem como uma dupla de ataque. Eu não sei porque hoje o Mendoza ele é mais utilizado como um jogador aberto, como um meio ponta, meio aberto pela direita. E eu acho que o Mendoza ele funciona mais, enfim, como segundo atacante, como dupla de ataque do Marcos Leonardo, mas isso é assunto para um outro vídeo. E aí, com as suas substituições, o Turra começou a piorar o time, o Goiás foi crescendo, arrumou um empate, quase arrumou uma virada e só não saiu de lá com um pontinho, porque a gente conseguiu aquele pênalti
miraculoso. Depois disso, a gente comemorou a vitória, fizemos 4 gols, só que a gente toma 4 gols do São Paulo, 4-1, e o nosso gol também foi de um pênalti no final. Meu Deus, quanto pênalti pra gente. Depois disso, a gente joga contra o Botafogo em casa, faz um ótimo primeiro tempo, joga melhor do que o Botafogo durante 80 minutos do jogo, 80, 85 minutos, e aí toma um empate no finalzinho e só não toma virada por causa do Rodrigo Fernandes. Mais uma vez, o Turra estraga o time com as substituições. No jogo seguinte, a gente perde para o Fluminense fora de casa. Mais uma vez, o Turra estraga o time com as substituições, Luan Dias. E para finalizar a sua terrível campanha no Santos Futebol Clube, ele empata com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, um empate achado, porque a gente não merecia a vitória. A gente fez 8 gols nesses 7 jogos e tomou 14. Deixa eu até fazer a conta aqui. 3, 4, 7... Não, perdão, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 12, 13, 14 gols sofremos e fizemos 8. O que dá um saldo de gols de menos 6 em 7 jogos. Assim, é muito gol sofrido, muito gol sofrido. O time do Odair Hellmann, pelo menos, custava tomar gols, né? Não tomava tantos gols, com poucas exceções, aquela partida do Ituano e tudo mais. Mas no Campeonato Brasileiro não estava tomando tantos gols. Então o Turra ele conseguiu piorar o time do Santos e piorar o trabalho já horroroso de Odair Hellmann é algo inaceitável. A queda dele era inevitável. A gente sente um certo alívio, mas a gente não pode subestimar a capacidade, ou no caso, incapacidade da diretoria de piorar situações que a gente acha que não podem piorar, né? Quando saiu o Fabian Bustos do Santos, a gente estava numa sequência de 11 jogos, no qual só teve uma vitória. Uns 9 empates e 1 ou 2 derrotas. Eliminados por Táchira, na Vila, com o Goulart perdendo pênalti. Não pode ficar pior do que isso. Trouxemos o Lisca. E foi muito pior. O Lisca saiu, não pode piorar. Veio Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro foi demitido. Não foi efetivado ao final do ano. Não pode piorar. Veio daí Hellmann, pré-temporada, reforços. Uma desgraça. Saiu daí Hellmann, não, agora vai. Agora tiramos o pior. Veio o Turra. Então a gente não pode subestimar a capacidade dessa diretoria de fazer cagada. Assim, de trazer alguém pior do que o que estava anteriormente. Porque nas últimas substituições de treinadores, a gente só trocou o treinador por treinador pior. Eu sei que é difícil nesse caso, né? Porque o Paulo Turra é um auxiliar. Então, piorar esse trabalho que ele fez é complicado, mas a gente não pode subestimar a nossa diretoria e o senhor Andrés Rueda. Outro ponto que eu tenho para frisar é que eu estou um pouco cansado de cornetar treinador, né? Eu cobro muito as comissões técnicas porque elas têm culpa. Claro que o Paulo Turra tem culpa na fase do Santos, claro que o Odair Hellmann tem culpa na fase do Santos, mas o culpado número 1, o culpado número 0, na verdade, se chama Andrés Rueda. Lisca, Orlando Ribeiro, Odair, Paulo Turra pioraram o Santos? De fato, sem sombra de dúvidas. Mas quanto o Santos de Andrés Rueda piorou esses treinadores? Quanto esses treinadores assumiram buchas, ambientes terríveis, mal administrados, mal geridos? Isso tudo é culpa do nosso presidente, né? A gente não pode deixar de cobrar quem deve ser cobrado e não pode achar que a saída de Paulo Turra resolve os nossos problemas. O maior dos nossos problemas continua no Santos Futebol Clube, meus amigos. Sinto informá-los. Para a sequência, obviamente o Santos vai atrás de um treinador, mas esse treinador não deve ser Mano Menezes. Mano Menezes, segundo eu apurei, já inclusive foi publicado por alguns portais santistas, foi procurado pela diretoria do Santos, mas no momento ele negocia com o clube da Arábia Saudita, então ele não deve vir. Isso nos deixa com poucas opções no mercado. O Rogério Ceni é um treinador que está sem clube. O Thiago Carpini é um treinador que vem fazendo um ótimo trabalho no Juventude, mas
segunda divisão, e é capaz, e o que eu li esses dias, foi ontem mesmo, achei sensacional. Ele era treinador do Água Santa e a gente tem 3 jogadores ex-Água Santa aí. Vai que ele resolve botar os caras de titular. Isso me dá medo, apesar dele ser um cara competente que parece ser competente, né? Porque ele assumiu um Juventude que estava numa draga e o Juventude vem sendo competitivo na Série B. Muito se falou em Diego Aguirre. Olha, eu acho difícil piorar o trabalho do Turra, mas a gente precisa encontrar um nome rápido e chega de trazer treinador retranqueiro, né? Chega disso. Vamos tentar jogar para frente, porque eu advogo que esse elenco do Santos não é elenco para cair. O time titular do Santos, se a gente parar e pensar, João Paulo, Inocêncio, Basso, Joaquim, porque Alex é reserva, Alex não é jogador para ser titular, Dodô, repetindo, João Paulo, Inocêncio, Basso, Joaquim, Dodô, Fernandes, Dodge, Jean Lucas, Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Esse time titular é um time de Série B? É um time de metade de baixo da tabela? Eu discordo completamente. Para mim, é um time titular, é um 11 iniciantes de metade de cima da tabela. E competitivo. Um treinador minimamente inventivo consegue fazer esse time jogar bola. Né? A gente perdeu a chance das nossas vidas desse ano de trazer o Dorival ao final do Paulista. Agora a gente tem que fazer algum malabarismo para encontrar um nome adequado. Espero que a diretoria faça o que não fez durante a sua gestão inteira e consiga encontrar um ótimo treinador para a nossa sequência. É a nossa última chance. O que você achou dessa demissão? Quem você acha que vem? Quais nomes vocês sugerem? Talvez eu faça um vídeo durante a semana sugerindo nomes, se não chegar ninguém, já segunda. Fora isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe um like, por favor. É só apertar o joinha, apertar o botão do joinha, não custa nada, é de graça e já ajuda o canal. Nos siga nas redes sociais e não se esqueça de se cadastrar na Betano, porque na Betano, se cadastrando na Betano, você se credencia para participar dos sorteios de camisa oficial do Santos, sorteio de ingresso, sorteio de free bet e quaisquer sorteios que eu fizer por aqui. Tranquilo? Até o próximo vídeo. Turra caiu, felizmente. Vamos ver o que vem agora para cima deles.